Oi, tudo bem? Vamos conversar sobre mediunidade e estados alterados de consciência. O que é estado alterado de consciência? Nós temos a nossa consciência usual, que nos traz a nossa identidade. O que é a nossa identidade? É a nossa mente que aprendeu durante a vida quem nós somos, nosso nome, como nós nos comportamos, como nós pensamos, sentimos. Então, eu sou Nádia, hoje, nesta vida. Esta é a minha identidade, esta é a minha consciência usual. Eu estudei, adquiri conhecimento, só que nós precisamos entender que, além dessa consciência usual, nós podemos expandir a nossa consciência para estados alterados. Para entendermos o que significa isso, vejamos esse seguinte exemplo, que nós somos pequenos pedaços, pequenas mentes de uma mente maior. E nós estamos nos relacionando o tempo todo. Então, eu posso perceber o que você está pensando, você pode perceber o que eu penso, nós podemos acessar outras consciências, tanto de espíritos encarnados como nós, como de espíritos desencarnados. E podemos também entrar num estado alterado de consciência, através do qual nós acessamos nossas outras identidades, porque já fomos em outras vidas, outras personalidades, outra identidade, outro personagem. Então, no Espiritismo, existe aquilo que eles chamam de animismo. Hoje nós podemos explicar melhor o animismo através da visão transpessoal, de uma forma mais científica, para que possamos compreender com mais consciência o que significa o animismo. É importante que tenhamos a certeza de que estamos sempre em evolução, não é? A ciência evolui, ela traz novas tecnologias, novos conhecimentos, novas provas sobre uma série de fenômenos, não é? E isso acontece não só com a ciência materialista, mas também deve acontecer com aquela ciência mais subjetiva e principalmente com as religiões. O Espiritismo traz o animismo como conhecimento de séculos passados. Hoje nós podemos compreender o animismo de uma outra forma. Então, o que ele diz? Que o médium, quando ele está se comunicando como um canal mediúnico de outro espírito, ele pode algumas vezes pensar que é um espírito e não ser. Pode ser que ele está falando, mas na verdade ele está inventando tudo isso, ele é um grande mentiroso. Não. O animismo significa que ele está acessando o conhecimento que ele traz de outras identidades, de outras vidas. Então, o Espiritismo pôde trazer essa explicação sobre o estado alterado de consciência e sobre a mediunidade. E por isso, portanto, ele não é médium? Sim, continua médium, mas ele está num estado alterado de consciência e ele se conectou a um conhecimento de outra vida dele. Então, o médium, ele pode se comunicar com outros espíritos, pode trazer conhecimento do coletivo, da mente coletiva, ele pode trazer conhecimento de sua própria experiência como espírito em outras vidas. Veja como é amplo, né? E muito bacana todo esse conhecimento mediúnico, além da religião. Então, nós procuramos trazer desta forma
uma explicação mais coerente. Então, às vezes as pessoas falam assim, eu não acredito no que esse cara está falando, será que não é ele? Será que ele é médium? Será que tem outro espírito aí com ele? Porque ele usa alguns termos que é dele, não é? Tá. Então vamos falar uma coisa, estado alterado de consciência. Então acessa uma outra consciência ou acessa um espírito. O espírito se aproxima, o médium vai se comunicar, vai ser um canal. Acontece que para o médium ser um canal de comunicação, o espírito se utiliza do quê? Do cérebro. A comunicação vem para o mundo terreno, para o mundo da matéria. Então o hardware é a mente dele. Ele interpreta e traz, não é? Mas então, para ser médium, eu só acreditaria que eu sou médium se eu fosse inconsciente, se eu caísse, o espírito viesse, falasse, ou então alguém dizer, eu só acredito nos médiums inconscientes, que falam outro idioma. As coisas não são bem assim. E é falta de conhecimento, é uma certa ignorância considerar que o médium deveria ter uma postura completamente diferente da sua postura usual, porque ou ser inconsciente, porque para isso ele teria que ser totalmente fora de si, não é? Então um espírito se manifestar através dele, usar a garganta dele e trazer todo o conhecimento do espírito sem que passe pelo corpo dele, sem que passe pelo cérebro dele, sem que passe pelo hardware que é ele, né, dele. Isso não acontece. E hoje a gente pode compreender isso, que na época não havia, né, na época do Kardec, que como um computador que é apenas aquela máquina e precisa do software e precisa daquele cara que venha e escreva lá e passe o software, ele precisa de um comando, assim também nós. Então, o nosso corpo seria a máquina, né? Nosso cérebro. Aí nós temos os softwares que são colocados, mas que se utilizam do quê? Dessa máquina. Então, essa máquina está no idioma português, né? Eu posso passar para um outro idioma? Será que eu posso? Vai poder se ela tiver um software adequado para tanto. Então, ela tem que ter esse conhecimento, não é? E no estado alterado de consciência, o que é? É quando a máquina, o hardware, o computador, ele tem um software e ele acessa um outro software totalmente diferente. Ele acessa um outro conhecimento que a ele foi incorporado. Então, eu acho bem legal a gente poder tentar unir, né, os estados alterados de consciência, a mediunidade, a uma visão transpessoal, a uma ciência não materialista, totalmente materialista, limitada, mas uma ciência holística, integral. Obrigada, até a próxima. Namastê, seja amor.